Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente conversar sobre o nosso Botafogo. Vamos rodar um pouquinho as notícias do dia pra vocês. Você que às vezes tá no trabalho aí, não tem muito tempo de ver os principais programas esportivos, ficar ali 1, 2 horas vendo a televisão, você chega aqui no YouTube do canal do Medeiros, você vê umas rapidinhas aqui, né? Com todas as principais notícias do Botafogo. Então entra aqui no YouTube, clica no canal do Medeiros. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, é de graça e você vai ficar sempre sabendo das principais notícias do nosso glorioso. E como eu botei no título aí, tem um zagueiro colombiano na mira do Botafogo e com reunião marcada para conversar, né? O empresário ali conversar com o Botafogo, e esse zagueiro é o Yerry Mina, ele mesmo, Yerry Mina, que é um zagueiro, inclusive, experiente, já teve passagens pelo Palmeiras aqui no Brasil, já teve passagem pelo Barcelona, pelo Everton da Inglaterra, também no futebol italiano, e não é só com o Botafogo que ele tem reuniões, digamos assim, né? O Cruzeiro e o Internacional também tem reuniões agendadas com o empresário do jogador, então o Botafogo tem concorrência aí. Todo mundo sabe que o Botafogo quer um zagueiro para a próxima janela, é algo que o Botafogo vem buscando. Já falamos aqui sobre o Joaquim, zagueiro do Santos, que é um outro estilo de zagueiro, né? Um zagueiro mais jovem, 25 anos, promissor, com talvez possível carreira até na Europa. O Mina já é um zagueiro mais experiente, que já teve rodagem na Europa e já está acima ali dos 30 anos e está querendo talvez aí jogar mais, ter mais minutagem, né? Ele tem contrato com o Cagliari da Itália e está se encerrando nesse mês de junho, então ele vai se tornar ali um agente livre, né? Um jogador livre no mercado, tem cláusula de renovação lá, né? O jogador fez 14 jogos pelo Cagliari, fez 2 gols, né? Mas vem convivendo com algumas lesões aí nos últimos anos, e isso inclusive é um fator até que me preocupa um pouco, né? O Mina tem 1,95 m, tá com 29 anos, tem passagens aí, como eu disse, pelo Palmeiras, Barcelona, Everton, Fiorentina, além do Deportivo Pasto, Independiente Santa Fé, tá bom? Vamos ficar de olho, porque o Botafogo tem aí essa concorrência, mas o Botafogo tá na briga, tá no páreo, né? Vamos ver para onde o Yerry Mina também vai decidir, né? Tá nas mãos dele também, além da proposta desses clubes, o interesse do jogador é o que vai ser determinante aí para ver se ele vem para o Botafogo ou não. Falar em interesse, eu queria passar sobre um outro assunto com vocês aqui também. Eu coloquei no título que tem um meia que tá doido para voltar pro Botafogo, um meia que tá querendo vir para cá para ganhar títulos, né? E esse jogador é o Gustavo Sauer, que foi emprestado pelo Botafogo ao Rizespor da Turquia, isso no ano passado. O Sauer está com 30 anos e ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com para falar um pouquinho sobre o seu futuro. E aí ele falou o seguinte: o meu futuro já é o Botafogo, eu tenho um contrato até dezembro de 2025. É a única coisa que posso falar no momento. Se eu vou permanecer no Botafogo ou não, é uma pergunta que hoje eu não consigo responder. Mas a minha vontade é ficar no Botafogo. Tenho convicção que posso ajudar muito. Sonho em ser campeão de uma competição importante aqui no Brasil. Isso que afirmou aí o Gustavo Sauer, que falou aí um pouquinho sobre a passagem dele no Botafogo. Ele falou assim: uma coisa eu sei, vou sempre depender de mim, da minha performance, de estar bem para merecer oportunidades. Tive um grande azar quando estive no clube com a lesão e depois ainda tive uma infecção em seguida. Mesmo assim, consegui mostrar algo depois. Acredito que ficou um espaço para mostrar mais do Gustavo Sauer, né? Por isso, vamos aguardar para perceber o que se segue. A minha vontade é ficar no Botafogo. Então aí, o Gustavo Sauer falando, né? Da vontade dele de voltar para o Botafogo, de cumprir o contrato e que não quer ser emprestado novamente. Agora basta saber se o Botafogo, se o Arthur Jorge vai querer, né, contar com o Gustavo Sauer, ele que é aquele meia direita, né, que é canhoto, mas joga na meia direita. Teve ali um início bem abaixo, com muitas lesões do Botafogo realmente, mas no final, né, naquele jogo contra o Coritiba, no finalzinho, até que em alguns jogos o Gustavo Sauer estava bem, cara, no ano passado. Mas aí o Botafogo acabou recebendo uma proposta do Rizespor da Turquia, foi lá e emprestou o Gustavo Sauer, né? Eu não sei realmente ainda o que o Botafogo vai fazer, não sei qual é a avaliação do Arthur Jorge sobre o Gustavo Sauer, mas assim, me agrada pelo menos em ver que o jogador tá querendo voltar,
né? Sabe que pode entregar mais para o clube, né? Vamos ver o que o Arthur Jorge vai decidir, né? Se o Botafogo vai utilizar o Gustavo Sauer ou se não vai utilizar. Aproveitando para falar de um outro jogador que deve se reapresentar no Botafogo nas próximas semanas, é o Carlos Alberto. Ele foi emprestado também para o Molenbeek, da Bélgica, jogou lá no Molenbeek, foi titular no Molenbeek, o Molenbeek acabou descendo para a segunda divisão na Bélgica, e ele retorna ao Botafogo, o Carlos Alberto, e é mais um jogador que vai passar por essa questão de avaliação da comissão técnica, né? O Arthur Jorge vai avaliar todos esses jogadores, Gustavo Sauer, Carlos Alberto, Segovinha, né? E não vai ter espaço para todo mundo, isso é um fato. Então alguns jogadores devem ser emprestados de novo e talvez um ou dois ali no máximo que o Arthur Jorge resolva ficar, né? E utilizar até o final do ano, até porque o Botafogo tem 3 competições ao mesmo tempo. O Botafogo tem o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores. Então o Botafogo precisa sim de opções, né, nesse elenco para conseguir aguentar essas 3 competições que são muito importantes. Ok? É isso, gente. Essas, por enquanto, são as principais notícias do dia. Deixem seus comentários. Falamos aqui de R. Mina, falamos de Gustavo Sauer, Segovinha, Carlos Alberto. Qualquer coisa a gente volta aqui para falar mais de Botafogo para vocês. Um abraço, até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal do Medeiros, hein? É de graça. Clica aí.